Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai ao seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade que Deus me dá de amanhecer vivo, respirando fôlego de vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para externar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para o canal Semeando para Colher. A mensagem que eu vou ministrar hoje é Daniel capítulo 3, do versículo 24 e o versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondendo e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, essa passagem muito conhecida do povo de Deus nos fala daquela época de Daniel, onde o rei Nabucodonosor ele teve um sonho e quando acordou se esquecera do sonho que tivera, e aí ele pediu para os sábios, os grandes magos, né, da época, para que pudessem saber qual o sonho que o próprio Nabucodonosor tinha sonhado e tinha esquecido, né? Como aqueles sábios, aqueles magos não puderam revelar o sonho dele, claro que não podiam, então ele pediu para que os seus servos pudessem decapitar ali, pudessem matar todos aqueles sábios que não conseguiram ali, na verdade, saber, né, o sonho de Nabucodonosor. Então, quando o servo Daniel ele soube dessa história, ele disse para os servos ali de Nabucodonosor: Por que tanta pressa ao matar os sábios? Vamos ver se eu consigo resolver essa questão. Eu conheço o Deus Todo-Poderoso e Ele pode talvez aí nos livrar dessa. E quando eles falaram o que Nabucodonosor queria, que era justamente saber ali, revelar o sonho que Nabucodonosor tinha esquecido, Daniel pediu um tempo para o rei Nabucodonosor para que ele pudesse consultar ao Deus de Israel, o Deus poderoso, o verdadeiro Deus. À vista que os magos não puderam, porque eles estavam consultando, na verdade, a própria inteligência ou os deuses deles lá da época de Daniel. Então, Daniel foi orar e Deus revelou o sonho que Nabucodonosor tinha esquecido. E ali, Deus mostrou para ele que o sonho que Nabucodonosor tinha era de uma estátua grande e que na cabeça da estátua começava com um material que era o ouro, que representava o reino de Nabucodonosor. E a estátua era grande e representava vários reinos, mas ele destacou mais o primeiro, que era a cabeça de ouro, que era de Nabucodonosor. E ali, Nabucodonosor, como não temia Deus, e vendo também que Daniel também, que Deus era com Daniel e revelara o sonho que Nabucodonosor tinha esquecido, ali Nabucodonosor exalta Daniel, coloca ele como governante, dá presentes e ainda põe Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que eram os amigos de Daniel, para trabalhar ali no governo, na corte. Os irmãos, todos nós sabemos da história, e ali, quando eles estavam na corte, o rei
mandou fazer, né? No versículo 1 do capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Essa estátua de ouro representava justamente o rei Nabucodonosor, e ele queria que o povo adorasse, né, aquela imagem. É interessante que Daniel, ao revelar, como Deus revelou o sonho a Daniel, e Daniel revelou o sonho, mostrou o sonho que Deus revelara para Nabucodonosor, Nabucodonosor, em vez de refletir sobre o reino dele, o interessante é que ele fez uma estátua justamente para o povo adorar, não só Nabucodonosor, mas o reino dele, né? E aí nós vemos já a carnalidade do homem, né? Nós vemos a presunção, nós vemos o egoísmo, o egocentrismo, na verdade, que Nabucodonosor sentiu ali, né? Em vez dele parar para pensar, né, que o reino poderia ser, na verdade, melhor, deveria ser uma democracia, não, ele centralizou o reinado dele sobre o egoísmo e a adoração, a veneração ao próprio rei Nabucodonosor. E aqui nós vemos que eu faço um paralelo, eu lembro, faço um paralelo com o reinado de Nabucodonosor e o reinado do Senhor Jesus, né? Porque são reinos totalmente diferentes. O reinado de Jesus é totalmente contrário daquilo que Nabucodonosor queria. Nós vemos lá no Salmo 145, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O reino de Nabucodonosor ia acabar há pouco tempo, e o reino de Jesus sempre vai ser eterno. Nós vemos também em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus diz assim: e não nos induz à tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mais uma vez vemos que o reino de o Senhor Jesus era para ser eterno. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, também a palavra do Senhor diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí nós vemos a diferença tão grande do poder, né, do reino do governo humano e o reino do Senhor Jesus, que vai ser restabelecido para sempre. Aleluia. Ainda no versículo 1, do capítulo 3 de Daniel, a palavra diz assim: cuja altura, né, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Aleluia. Então, nós vimos que a estátua era alta, a estátua tinha que a estátua tinha que ser grande e alta para que todos pudessem ver e adorasse a imagem. E nós vemos um contraste com o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando diz lá em Efésios 3, 18 e 19, quando o apóstolo Paulo fala assim: podereis perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, olha o contraste do reino humano, centralizado no egocentrismo, centralizado no ego, e olha só como o reino do Senhor Jesus, ele é manifesto na adoração, ele é manifesto no louvor a Deus, é centralizada ao Deus Todo-Poderoso, é centralizada na dimensão, não de uma estátua, mas na dimensão de uma adoração, na dimensão de um compromisso com o Senhor. E em Romanos 8, 38 e 39, a palavra do Senhor diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aquela estátua, ela separava
aqueles que iam adorar ela separavam a verdadeira adoração ao Deus de Israel. Aquela estátua era a desvirtude, a desviamento, sim, da adoração real ao nosso Deus. A altura dela era para as pessoas ficarem olhando para as coisas terrenas mesmo, que é a adoração ao homem, que é o egocentrismo, aquilo que Nabucodonosor queria. Aleluia. Ainda no versículo 1 do capítulo 3 de Daniel, a palavra diz assim, né? E levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia, né? Onde foi que a estátua foi levantada. A planície de Dura era um lugar, né, que era plano, né? Ele levantou justamente para que a estátua fosse firme. E olhando para o reinado do Senhor Jesus, ali, nós vemos em Isaías 26:4, que a palavra do Senhor diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. No Salmo 40, no versículo 2, o salmista diz assim: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E no Salmo 40, no versículo 2, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ora, nós vemos a diferença quando Nabucodonosor colocou aquela estátua numa planície, colocou ela firmada num plano. Ele estava querendo dizer para que a população também daquela cidade, daquele tempo, pudesse firmar a adoração e centralizar a adoração ao governo dele, ao reino dele. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, quando nós estamos obedecendo a sua palavra, o Senhor coloca nós firmes no centro da adoração, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira firmação da nossa vida. Pode acontecer que nossa vida muitas vezes pode até percalços, muitas vezes pode haver tropeços e muitas coisas que podem fazer nos ficar triste, mas quando nós lembramos que na firme promessa de salvação, numa firme promessa que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, na firme promessa que o Consolador viria nos consolar nos momentos mais difíceis, ali o Senhor Jesus, nas promessas dele, nós firmamos a nossa rocha do lado do Senhor Jesus para o adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Em Daniel 3:3, a palavra diz assim: então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e os tesoureiros, com os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. E nós vemos que quando Jesus manda nos juntar, é para prestar culto a ele. E aqui Nabucodonosor está juntando o povo para prestar culto ao homem. Ora, nós sabemos que toda honra e toda glória é prestada ao Senhor Jesus, é prestada ao Rei de Israel. Em Romanos 12:1, a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Mateus 18:20, está escrito assim: porque onde estiverdes 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 1 Coríntios 14:26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua estranha, tem interpretação. Faça-se isso tudo para a edificação. E nós vemos a diferença tão grande que é a mentalidade de um governo humano centralizar, juntar pessoas para cultuar ali o egoísmo de um rei. Mas o Senhor Jesus, ele nos exorta na sua palavra para que nós possamos continuar e permanecermos juntos para glorificar e exaltar o Rei para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E Daniel 3, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. E o arauto era aquele que trazia a informação do reino para que eles pudessem fazer, né, algo que o rei queria. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele pregava a liberdade. E nós vemos aqui que o arauto, ele pregava a escravidão, que era fazer a vontade do rei, segundo o propósito do rei, mas de acordo, conforme eles pudessem centralizar sempre a adoração ao reino do homem. Em João 8,32, Jesus ele fala: Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus recomendava a pregar boas novas, diferentemente desse arauto de Nabucodonosor. O arauto de Nabucodonosor, ele pregava para as pessoas serem cativas, serem ali presas à adoração ao homem. E o Senhor Jesus, ele prega a liberdade em Cristo Jesus, em que nós possamos pregar o Evangelho. Em Marcos 16,15, a palavra diz assim: Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos a tão grande diferença do reino de Nabucodonosor para o reino do Senhor Jesus. E ali nós vemos, irmãos, que quando ali Jesus, quando Deus o livra Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, nós vemos ali que vale a pena nós sermos fiéis ao reino do Senhor Jesus. Nós, por mais que o governo ele cobra da gente algum tipo de idolatria, algum tipo de coisa que possa desvirtuar a nossa fé, nós temos que ter a confiança nas promessas do Senhor Jesus, nas promessas de salvação, nas promessas do reino vindouro. O reino dos céus não está no coração daqueles que creem e confiam na palavra e obedecem à palavra do Senhor. É esta a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, porque o reino do Senhor Jesus é para sempre, e nós, todos aqueles que creem e obedecem à palavra do Senhor, o reino vai ser estabelecido não só no coração, mas para todos sempre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Adorai o Rei do universo, terra e céus, cantai ao seu louvor. Todo ser nu, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador.